Vamos falar então sobre gratidão e abundância. Esse tema foi originalmente desenvolvido por nós no ano passado, na ocasião do feriado de Thanksgiving. Então nós fizemos esta palestra lá no Conches, abordando a questão da gratidão. Mas a gratidão é um sentimento, como nós vamos ver, que na verdade não é um sentimento para um feriado. É um sentimento para todo dia, não é? E é desse sentimento que a gente vai falar então na noite de hoje, que na verdade é mais do que um sentimento. É um estado de espírito que nós devemos buscar adquirir no nosso viver e na nossa maneira de ser. Então nós vamos, na verdade, usar duas obras que vão dar o conteúdo da nossa reflexão na noite de hoje. As duas obras são do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Dois livros maravilhosos. E um deles é esse, Entrega-te a Deus, que é um livro poético, de uma poesia ímpar, de Joana, sem tanto a característica do aprofundamento psicológico que ela faz em outras obras, mas uma linguagem fácil, acessível, que faz com que a gente realmente se conecte com esse sentimento da paternidade e da presença de Deus em nossas vidas. E ela abre esse livro com uma pequena história. A história de um lavrador que se encontra arando a terra numa manhã particularmente bonita. Descreve o Espírito Joana de Ângeles que era uma manhã onde as cores eram únicas. A beleza, o brilho era algo inigualável. E ali trabalhava então este homem simples quando passou por ali um homem que vinha da cidade. Era um homem ateu, um homem sarcástico, mas também, de certa forma, tocado pela beleza inigualável daquela manhã. E então, de forma sarcástica, ele se aproxima do homem simples, do lavrador, e pergunta: meu amigo, crês em Deus? E o lavrador para, se inclina na sua enxada e diz: creio. Então podes, por acaso, me dizer, nesta manhã radiosa, onde é exatamente que vês Deus? E o lavrador para então por um momento, olha à sua volta, medita, e depois de alguns minutos vai dizer assim: eu não posso dizer exatamente para o Senhor onde é que eu vejo Deus, mas eu gostaria de lhe perguntar: onde é exatamente que o Senhor não vê Deus? Então essa pequena história ilustra o sentimento que, na verdade, o ser passa a nutrir, ou esse estado de espírito que o ser passa a experimentar no momento em que ele percebe e reconhece a presença de Deus em toda parte. Quando nós chegamos a um determinado estado de entendimento e de maturidade psicológica, nós vamos perceber que em todos os momentos das nossas vidas, em todas as circunstâncias, em todos os rostos, em todas as faces, em tudo está a presença de Deus. E no momento em que a gente se conecta com essa presença de Deus em tudo e em toda parte, a nossa vida se enche de significado e se enche de gratidão ao Pai, de gratidão ao Criador. E é então desta gratidão que Joana de Ângeles vai abordar nas suas obras. Em particular, neste outro livro chamado Psicologia da Gratidão, do qual extraímos alguns textos para a nossa meditação na noite de hoje. Joana de Ângeles, então, começa trazendo definições particulares em torno da ideia da gratidão. E ela começa assim:
Ela começa dizendo que a vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. É interessante porque na frase ela usa a palavra vida 2 vezes, sendo que na segunda vez com letra maiúscula. Então a vida, o ato de que hoje de manhã nós acordamos, o fato de que estamos aqui sentados respirando, com o nosso sistema nervoso funcionando, com os nossos pulmões respirando, o nosso coração batendo, um milagre em si acontecendo a cada segundo. O fato de que estamos vivos, a vida em si mesma, a nossa existência, o nosso existir é em si um hino de louvor à vida como essa fonte criadora de todas as coisas. Então as nossas vidas, as nossas existências são um hino de louvor ao Criador, que é a fonte de toda a vida que existe na Terra, portanto, de gratidão incontida. E ela vai continuar dizendo: viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. Então, como nós veremos e como ela mesma vai dizer em outro momento, seguindo com a sua definição, ela diz: filha da maturidade. Aquele ser que experimenta e que vivencia a gratidão em tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar é alguém que é espiritualmente maduro. Maduro porque entende o sentido da vida, porque entende o sentido das oportunidades, porque entende o sentido dos desafios, dos obstáculos e da própria dor. E quando nós entendemos o sentido da vida, não intelectualmente, não porque estamos sentados aqui ouvindo uma palestra que nos diz que esse é o sentido da vida, mas quando nós entendemos o sentido da vida dentro da gente, profundamente dentro da gente, o que nos coloca naquele estado de confiança absoluta na sabedoria do Pai, porque nós, espíritas, sabemos que Deus é perfeito, sabemos que Deus vai prover, através das suas leis, exatamente os mecanismos de educação do qual nós necessitamos. No entanto, no nosso viver, no momento em que questionamos, em que lamentamos, em que reclamamos, em que exigimos, todos esses comportamentos demonstram ainda que, apesar de reconhecermos a perfeição do Pai intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, ainda agimos como crianças imaturas, incapazes de reconhecer a sabedoria do Pai em todas as coisas. Então, diz Joana, filha da maturidade é conquista de elevada magnitude, pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que sabe ofertar. Então, não só denota uma posição espiritual madura, mas dá àquele que vivencia e propicia um estado de equilíbrio, um estado de paz, um estado de leveza. E ela continua, então, fazendo uma distinção entre este sentimento, o estado de espírito de gratidão que estamos falando com vocês, da retribuição. Quando nas nossas vidas alguém nos faz uma delicadeza, uma gentileza, um favor, muitas vezes é da cultura, é da boa educação que nós mostremos gratidão e muitas vezes retribuamos com algum outro favor. Muitas vezes a retribuição nos interessa. Dentro dos nossos trabalhos é importante que nós agrademos as pessoas. Então, ela distingue porque muitas vezes a retribuição está muito longe ainda de significar a gratidão
da qual ela fala. Diz ela que é um sentimento primeiro. A retribuição experimentada por nós e entendida como gratidão por muitos ainda está, segundo a autora, relacionada muitas vezes às questões da matéria, às questões do interesse, mas já é um primeiro passo na direção da aquisição desse sentimento de gratidão mais profundo. Muito bem. E aí ela vai continuar então dizendo que essa gratidão que ela descreve para nós é uma gratidão terapêutica. Porque quando nós, vamos voltar à nossa fala anterior, quando nós internamente, nos nossos corações, nós entendemos que tudo que nos acontece é literalmente para o nosso bem, é alguma coisa que vai nos favorecer, isso gera dentro de nós um estado de confiança na vida. Quando a gente confia na vida, e confiar na vida significa confiar no Criador e nas suas leis, a nossa ansiedade diminui, as nossas aflições diminuem, mesmo em face às lutas, em face às dificuldades, dentro de nós uma certeza inquebrantável de que tudo vai dar certo. E como diz nosso amigo Marcelo, se não deu certo é ainda porque não chegou ao final, não é? Então tudo vai dar certo e a gente continua perseverando na certeza absoluta de que os espíritos superiores, amigos, mentores, se a nossa posição mental, espiritual é de acertar, nós vamos contar com a contribuição do universo sempre a nosso favor. E os recursos e as experiências vão ser exatas, não para nos promover a ilusão de uma felicidade momentânea, mas para nos garantir estados de felicidade, como nós vamos ver, ainda muitas vezes desconhecidos por nós. Como nós tivemos um pouquinho de dificuldade com a internet, nós temos 2 vídeos nessa palestra. Eu só vou passar o último, para não ter que abrir 2 vídeos no YouTube, ia ser muito complicado. Mas essa é a questão desse bem-estar que Joana descreve dentro de uma linguagem espiritual, é uma questão que a própria ciência hoje já estuda e já cientificamente mostra os benefícios da gratidão. Então, a pesquisa do Dr. Robert Emmons, eu penso que seja o nome dele, está ali escrito, Robert Emmons, falei certinho. Então, ele é um psicólogo com uma grande pesquisa, livros publicados sobre a gratidão. E nessa pesquisa, esse é um videozinho super interessante, que é um pequeno resumo em torno da gratidão. Eles citam a pesquisa do Dr. Emmons, falando que ele juntou 300 pessoas e deu a cada uma dessas pessoas um diário. Para 1/3 do grupo, 100 pessoas, ele disse: eu quero que todos os dias vocês escrevam sobre o que lhes faz sentir gratos e felizes. Para o segundo grupo, ele disse: vocês vão escrever sobre o que os aborrece a cada dia. E o terceiro grupo, ele falou: vocês podem escrever o que vocês quiserem. Se quiser escrever sobre o Batman, sobre borboleta, o que der, vocês escrevam. E depois ele olhou diversas medidas em termos de qualidade de vida, e havia uma diferença significativa e bastante grande do grupo que passou a olhar para aquilo que trazia felicidade. Então esse grupo passou a ter indicativos de uma qualidade de vida bastante melhor. Entre esses sinais, digamos assim,
Era um grupo que dormia melhor e era um grupo que exercitava mais. Então, se não for por nenhuma outra razão, nesse início de ano, a gente ainda está em fevereiro, não é? Ser grato ajuda a gente a ter vontade de fazer exercício. Para aqueles que fizeram da sua meta de início de ano perder uns quilinhos, não é? Por quê? Porque quando a gente é grato, a gente é feliz. E quando a gente é feliz, a gente está de bem com a vida. E quando a gente está de bem com a vida, a gente quer o melhor para a gente. Não é aquela ginástica tortura, não, entendeu? A ginástica se sentir bem, né? Então, mas isso é resultado da pesquisa científica dele. Então a gente se pergunta, qual é o caminho, como é que a gente, porque obviamente a nossa humanidade, no nosso estado evolutivo, a gente não tem esse sentimento constantemente. Aqueles de nós que somos espíritas e nos esforçamos para vivenciar os ensinamentos da doutrina, passamos por momentos difíceis, dolorosos, sofridos, educativos, mas já dentro de uma leveza diferente. Por quê? Porque a maior dor diante das dificuldades não é a dor que enseja o aprendizado, é a dor da resistência. Resistir ao crescimento e questionar a sabedoria de Deus dói mais do que tudo. Então, quando nós resistimos o fluxo da vida, a vida fica extremamente pesada. Então, esse trabalho, esse exercício, esse esforço de não só entender a doutrina, mas vivenciar a doutrina, traz leveza. Não tira os nossos problemas, mas nos dá um chão tão sólido que a gente caminha com mais firmeza através dos próprios obstáculos que a vida vai naturalmente nos oferecendo. Então, falando para a gente, digamos assim, pavimentar essa estrada rumo a esse estado de gratidão mais permanente, Joana de Ângeles vai nos dizer que a alegria de viver é a forma mais adequada de agradecer a Deus o presente da reencarnação. A alegria de viver é a forma mais adequada de agradecer a Deus o presente da reencarnação. Mas a gente só agradece a Deus o presente da reencarnação se a gente realmente entende o papel da reencarnação nas nossas vidas. Então, todos nós ansejamos e almejamos a felicidade. Quem não quer ter paz? Não é? Quem não quer experimentar harmonia? Todos nós, em graus diferentes, mas todos nós nesse momento. Enfim, não vamos chegar a estados melhores de espírito se não estivermos na carne. Porque podemos imaginar que estaremos desencarnados em nosso lar ou qualquer colônia espiritual da Terra, nas proximidades da Terra, da categoria de nosso lar para cima, não é? Vamos fazer planos que, chegando lá, vamos ingressar nas universidades do plano espiritual e vamos evoluir. Aí vamos fazer um curso de 10 anos, um PhD na paciência, e vamos nos graduar nessa universidade. Aí os mentores vão dizer assim, agora vai para a Terra. Não é? Aí a gente vem fazer o estágio na Terra. Porque o que acontece? No plano espiritual, nós estamos junto a espíritos da mesma frequência vibratória. Quando nós entramos na Terra, encarnamos na matéria, nós entramos em um mundo onde a gente encontra todo tipo de vibração, todo tipo de experiência, não é? O que é um benefício. Porque se nós não estivermos num mundo de diferenças, como é que eu que agora consegui, depois de 10 anos de estudo na Universidade do Nosso Lar, meu PhD em paciência, como eu vou estagiar em paciência se eu não encontrar alguém na minha frente que teste a minha paciência? Então, a oportunidade da vida na Terra, ela é chave para a nossa evolução espiritual. Não
tenhamos ilusão. Estar aqui encarnados no momento de hoje, é por isso que sempre que falamos da reencarnação, nós gostamos de lembrar as pessoas, são só 80 anos. Passa rápido. Depois, só Deus sabe quanto tempo para reencarnar de novo. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com essa oportunidade bendita e sagrada de estar aqui na Terra? Qual é o seu investimento na sua reforma moral, na vida do Espírito? Porque os nossos corpos bonitinhos, os nossos cabelos pintados vão ficar. Mas o nosso espírito imortal vai continuar. E quanto tempo da nossa vida na Terra nós investimos na espiritualidade? Não é? Aí é um balanço. E a gente fez essa brincadeira, eu falo para mim mesma, né? Porque eu tô sempre, quem me acompanha sabe que eu malho, sabe que eu faço essas coisas todas. Mas no final do dia é o balanço. O quanto a gente investe nas coisas da Terra e nas coisas do Espírito. Porque a reencarnação é uma bênção. Então, se nós sentimos a vida como uma bênção, cada dia que a gente abre o olho de manhã, Senhor, obrigado. Me foi concedido mais um dia no estágio da Terra. Eu sou grato e sou feliz por essa oportunidade. Me ajuda a fazer melhor do meu dia. Se for um dia turbulento, que eu tenha paciência, que eu consiga superar as minhas próprias limitações, que eu seja mais compassivo, que eu seja mais doce. Se for um dia de alegrias, deixa eu reconhecer a Tua presença em todas as coisas, porque nada me é permitido sem a quiescência de Deus. Então é isso, a gente vai vivendo mais alegre. E ela continua então dizendo pra gente assim: o significado psicológico da existência é atingir patamares ainda não acessíveis à realidade espiritual do ser, através de programas e de novos paradigmas de vida necessários à superação das desarmonias reminiscentes do passado. Então aí ela fala do significado da vida: atingir patamares ainda não acessíveis à realidade espiritual do ser, ou seja, estados de espíritos desconhecidos. E nós volta e meia falamos sobre isso, que os espíritos nos dizem que há virtudes desconhecidas para o homem da Terra. Então nós que estamos aqui tentando ser pacientes, generosos, bondosos, há ainda outros níveis de virtudes a serem alcançados, desconhecidos para o homem da Terra. Mas aqui na Terra, nós podemos chegar a conhecer estados que, se não desconhecidos, não são rotineiros. Então, quando nós, por exemplo, superamos uma grande adversidade nas nossas vidas ou percebemos uma grande mudança interna em nós, esses são os verdadeiros milagres. O maior milagre que pode acontecer na vida, aliás, o único milagre que acontece na vida, é o milagre da transformação. Quando nós conseguimos, depois de centenas de encarnações, persistindo em determinados padrões de comportamento e de vida, mudar. É um milagre. E, muitas vezes, através desse processo, experimentamos essa paz, essa alegria que absolutamente nada no mundo é capaz de nos oferecer. Mas também, por exemplo, nós vamos ter agora o evento de março, não é? Aqueles que já estiveram conosco e principalmente aqueles que têm a possibilidade de trabalhar no evento, contribuindo, sabem que ao final daqueles 2 dias, entre a convivência fraterna, a colaboração dos diversos centros da Flórida, a presença dos espíritos superiores, a palavra dos palestrantes trazendo o evangelho e a mensagem de esperança, no final de 2 dias, a gente deseja que fossem 3, 4, e a gente deseja que o mundo fosse aquela atmosfera psíquica. Então nós temos esses glimpses, não é? Essas frechas, onde a gente
pode observar um outro estado, um outro patamar, digamos assim. E o desafio é, será que nós conseguimos fazer dentro do nosso dia a dia, estabelecer dentro do nosso dia a dia esses mesmos parâmetros que nos possibilitem essas mesmas experiências? E ela continua dizendo: o processo de evolução se desdobra através da presença de imposições que levam à conquista dos níveis superiores da vida. Ninguém aprende ou vence se não tiver os meios de assim o fazer. Os obstáculos são o clima dos heróis e vencedores. Qualquer tipo de ascensão requer persistência e sacrifício. Então, às vezes a gente se pergunta, mas meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? E a pergunta deveria ser, por que não com você? Se acontece tudo com todo mundo, a gente acha que vai transitar pela vida sem obstáculos e sem dificuldades? Ninguém vira herói sentado no sofá. Os heróis são heróis porque saíram para enfrentar as adversidades. Ninguém fica marombado comendo pipoca vendo filme. A pessoa tem que sair, tem que fazer o esforço, tem que suar. Ninguém vira PhD lendo gibi, não é? Ou caras. Você vira PhD desafiando o seu cérebro, pensando, fazendo o esforço, o sacrifício de não ir à praia tantos finais de semana, porque você tem que ler aquele livro. E a gente acha que vai virar espírito superior como exatamente? Se não for através da adversidade, que vai fazer o quê? Vai dar a força moral, permitir o desenvolvimento das virtudes, o processo de iluminação. Então, o processo de evolução se desdobra através da presença das imposições. E por que isso é importante? Porque é preciso que a gente bendiga a dificuldade, no entendimento de que ela está ali como nossa aliada e não nossa inimiga. Para que a gente já não haja como a criança que diz, este remédio é amargo, eu não quero. Porque a criança não entende o propósito daquele remédio. E muitas vezes nós, nas nossas orações, pedimos a Deus, Senhor, afasta de mim essa pessoa, esse problema, enquanto deveríamos estar dizendo, Senhor, me dá forças, visão, sabedoria espiritual para resolver esse problema. É completamente diferente, não é? Então, cuidado quando a gente orar para ver o que a gente está pedindo. Porque muitas vezes a gente está pedindo para Deus remover exatamente aquilo que a gente mais precisa para a conquista da nossa paz. E aí Joana tem ela traz uma imagem super bonita falando da questão dos obstáculos, quando ela diz assim, a gratidão do vegetal, ela fala da gratidão do vegetal, que transforma o húmus e a água em aroma delicado. Então, quando a vida nos der húmus, ela está nos convidando a tornar aquilo que inicialmente é podre e indesejável no aroma delicado. Se a vida nos oferece a dificuldade, a gente oferece o positivo de volta, que é fruto do nosso crescimento. E ela vai falar então que muitas vezes o grande lance da vida é a maneira como nós olhamos a vida. E comentamos aqui domingo e vamos falar com vocês, há um desses cartoons no Facebook, né, que provavelmente muitos de vocês já viram, são duas pessoas sentadas dentro de um carro, eu penso, numa estrada, onde um lado é uma parede rochosa e do outro lado é uma visão linda, e uma pessoa fica olhando a parede rochosa e outra pessoa olha a vista. Então a gente escolhe para onde a gente quer olhar, o ângulo que a gente quer analisar as coisas.
Há também uma pequena historinha de 2 doentes que dividiam um quarto no hospital. E um deles tinha a cama perto da janela e o outro longe da janela, não podia ver o que se passava do lado de fora. E este, que ficava longe da janela, sempre muito aborrecido, porque não tinha a oportunidade que o outro tinha, mas o outro, consciente do aborrecimento de seu companheiro, descrevia aquilo que ele via e falava do nascer e do morrer do sol, da árvore linda que se encontrava ali, das borboletas e dos pássaros que iam e vinham, até que o dia ele morreu. E então o companheiro, que não estava perto da janela, pediu às enfermeiras que o trocassem para a cama, que ficava perto da janela. E assim que o trocaram, ele olha então pela janela e o que ele vê, senão uma parede branca. Então é isso. O que os nossos olhos percebem? Muitas vezes a percepção do nosso olhar é reflexo de onde nós estamos interiormente. Se a nossa posição interior é de questionamento e de demanda da vida, como se a vida não soubesse exatamente daquilo que a gente precisa, o nosso olhar vai ser um olhar escuro. A gente vê escuridão em toda parte. Mas se a gente tem certeza absoluta de que a vida está nos dando aquilo que a gente precisa, a paisagem vai ser completamente diferente. E ela vai dizer, então, que sempre se pode modificar a ótica pela qual se observa a vida, colorindo os tons cinzas com o arco-íris da alegria. Então é trazer o arco-íris para dentro de nós, para o nosso olhar, e colocar através da nossa fé e do nosso entendimento cores, onde a vida parece cinza e muitas vezes difícil e sem graça. E ela vai continuar dizendo então para nós assim: isso é de uma beleza ímpar. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra propiciar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Acho que eu tenho que botar isso na parede do meu office para olhar todos os dias. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Então, quando o homem se torna um com o Pai, no entendimento e na aceitação dos desígnios de Deus, essa alegria, esse sentimento, é como se Deus estivesse nele, naquela pessoa ali assinado. E fica visível para o mundo, então, a presença de Deus naquela criatura. E aí ela vai continuar dizendo assim: aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Então olha só a proposta. A proposta é de que cada um de nós, ao embarcar nessa jornada de iluminação, nesse processo de crescimento espiritual que requer estudo, leitura, empenho, meditação, autoconhecimento, vigilância, mas quando nós embarcamos nessa jornada, nós temos a oportunidade de nos tornarmos, cada um de nós, veículo do autógrafo divino, contagiando a vida e contagiando as pessoas com a presença de Deus que passa a se manifestar através de nós, principalmente através do movimento de gratidão, de reconhecimento e de alegria que a gente passa a ter. Isso é muito bonito, não é? Então a gente experimenta, nós temos momentos, eu me recordo, passamos 3 semanas no Brasil no final do ano, e primeiro dia em que nós voltamos a trabalhar, já 5 de janeiro, dirigindo para o trabalho, às 7 horas da manhã. Eu dirigi e dizia: meu Deus, muito obrigada,
Muito obrigada por essas 3 semanas, muito obrigada pela família, muito obrigada pela oportunidade do descanso, mas sabe o que mais? Obrigada por ter um trabalho que eu posso ir. Obrigada por ter uma cabeça que pensa. Obrigada por ter a oportunidade de servir através do meu trabalho, de deixar uma contribuição para essa humanidade. Então a gente se alegra pelas férias, mas se alegra por regressar. Porque a vida sem trabalho, a vida sem colaboração, sem contribuição não tem sentido. Então a gente se alegra por tudo. E é nessa alegria, nesse estado de viver, que a gente vai então, muitas vezes, sem palavras, mas através das nossas ações, através da nossa energia. Fizemos uma entrevista para essa posição que nós temos de professor atualmente na universidade, e uma das pessoas que me entrevistou já tinha me visto dando aula. E ela perguntou assim para mim: por que você acha que os alunos têm uma resposta tão positiva à sua presença? Ficou uma coisa meio difícil de responder, mas dentro de mim, quando eu entro na sala de aula, quando eu entro aqui para falar, aonde quer que eu esteja, fazendo o que quer que seja, eu estou presente de corpo e alma com toda a minha energia, com toda a minha paixão, com todo o meu entusiasmo, com toda a minha alegria. Então, as pessoas se contagiam por essa positividade. E a gente vai passando, às vezes sem palavras, mas pela nossa atitude, uma mensagem de esperança, e vai sendo, como diz Joana, de forma humilde, dentro das nossas limitações, veículo do sublime autógrafo. E vamos então, como nós dissemos, manifestando esse sentimento, esse estado de espírito que é a gratidão, através de quê? Porque a pessoa que é feliz, não é? Ela é gentil. A pessoa que é feliz, ela é generosa, ela é alegre, ela ama, ela reconhece as bênçãos. Então, todas essas características são maneiras pela qual a gratidão vai, então, se manifestando nas nossas vidas. E é importante nós lembrarmos, e eu gosto sempre de falar, não é fácil, na verdade, não é? Nós que estamos na frente aí do centro, na direção do centro, também muitas vezes, dentro do trabalho do atendimento fraterno, a gente escuta as histórias, são divididas confidencialmente e muitas delas difíceis, realmente muito difíceis, falando sempre da resiliência da alma humana em suportar dores e traumas. E diante dessas situações, é natural e é esperado, como nós dissemos anteriormente, que nós tenhamos os nossos momentos de tristeza, não é? Os nossos momentos de dificuldade, de lutas mesmo. Mas lembremos sempre, sempre, sempre que um dia Deus, que é a fonte de todas as coisas, não é? Nos pensou, quis que nós existíssemos e nos criou, não espíritos, princípios inteligentes, sementes de inteligência. E o Pai, desde aquele momento em que nós fomos criados, através das suas leis, manifesta o seu cuidado paternal. Porque para muitos Deus permanece esse ser desconhecido e distante. Mas se ainda não podemos entender a sua essência, podemos perceber a sua presença e a sua misericórdia através de suas leis perfeitas, que desde o momento em que nascemos, princípios inteligentes, provê a cada um de nós as condições adequadas, necessárias, perfeitas, que vão possibilitar aquela semente de inteligência
o seu desenvolvimento através dos diversos reinos para que um dia, se individualizando, ela se torne espírito, caracterizado pela consciência de si mesmo e pela consciência da presença do Criador. Pergunta do Livro dos Espíritos. Não é? O que diferencia o homem de todos os demais seres da natureza, por mais que a gente queira fazer dos animais muitas vezes seres inteligentes e elevados, nunca se compara ao homem. Porque o homem é o único que tem plena consciência de si mesmo e é o único na natureza inteira que reconhece a presença de Deus. E é este mesmo Deus, então, que no momento em que nós tomamos consciência de nós mesmos, vai então, através das suas leis, cuidadosamente e misericordiosamente, porque as leis de Deus são leis de justiça, mas não de uma justiça desprovida de amor e de misericórdia. Então essas leis, elas vão nos trazer não as situações punitivas como pensávamos por tanto tempo, mas o Pai quer que cada um de nós volte a vibrar em harmonia com todo o universo à nossa volta. Então a vida vai nos proporcionar as situações que vão possibilitar o nosso reequilíbrio, a nossa educação, para que educados e reequilibrados nós possamos nos sentir um com este Pai, um com o universo, um universo onde tudo vibra, tudo ama e só o homem chora. E Deus não quer que o homem chore. Então Ele, na sua amorosidade, vai nos provendo as situações para que nós possamos um dia vibrar e amar em uníssono com todo o universo. Esse é o objetivo da vida. E se nós interiorizarmos estas ideias, nós vamos acordar a cada dia. E amanhã de manhã vocês vão acordar, com certeza. Espero que sair daqui hoje, com certeza, mais gratos pela oportunidade que tivemos de aqui estar. Nós vamos então encerrar com um pequeno vídeo para vocês. O vídeo é de um português de Portugal, mas acho que vamos entender sem dificuldade. Botar o volume no computador. Ok. Para ter certeza disso. Eu vou falar aqui. Eu nasci num fazenda ao sul, bem longe daqui, quase 90 anos atrás. Às vezes parecem 100 anos, às vezes parece uma semana. Eu sou um produtor de frutas. O Senhor coloca as frutas nas árvores. Eu as faço disponíveis às pessoas. Eu tiro muitas fotografias e se me a ver por mais tempo, ajuda-me a preservar as coisas ao invés de deixá-lo seguir seu rumo. Meu pai comprou-me a primeira câmera. Ela me disse que era mais ou tempo. Eu ouvi chorar dentro uma ou duas fotografias. Uma foto da sua mãe. Uma quando o seu irmão morreu. Eu encontrei minha Happy quando tínhamos ambos 15 anos. Precisávamos esperar mais alguns anos para nos casarmos. Ela era uma criatura delicada. Ela cabia sob o meu braço quando ambos estávamos em pé, descalços. E ela olhava para mim, daquele seu jeito, todos os dias até o dia que ela faleceu. Ela me deu 3 bons filhos. O garoto era forte, as meninas doces como ela. Nunca tive o bastante para me definir como rico, mas nunca me senti pobre. Sempre senti como se Deus tivesse me dado mais do que eu precisava.
Consegui essa casa e essa fazenda. Consegui meus olhos, que veem as árvores apresentarem suas melhores cores no outono. Consegui essas pedras que me levam ao redor das minhas terras. Consegui esses braços que ainda se lembram do peso dos meus bebês. Essas mãos que conheceram o delicado e o áspero. Meus ouvidos ainda ouvem a música que arrepia meus cabelos e costas. Meu coração que ainda bate dentro do meu peito. Conversa com meu Deus, conta Ele meus problemas. Eu agradeço pelo que Ele me deu. Eu não sei o que mais posso ser, apesar de agradecido. Honestamente, não sei. Muito bem, meus queridos. Muito obrigada e muita paz a todos.